Há uma dor silenciosa que quase ninguém confessa, mas que todos, em algum momento, já sentimos. Esse vazio no peito quando alguém se afasta. Essa sensação de perder o chão quando quem era o teu centro já não está. Esse nó na garganta quando percebes que a tua paz depende de outra pessoa. Não é apenas tristeza, é escravidão emocional disfarçada de amor. E enquanto não a enxergas, ela te consome pouco a pouco. Já te perguntaste alguma vez por que dói tanto? Por que não consegues parar de pensar nessa pessoa? Por que cada lembrança te persegue? Por que sentes que sem ela não és nada? A resposta não está no que perdeste, mas em como aprendeste a te relacionar. Chamas de amor algo que, na verdade, muitas vezes é apego emocional. Um vínculo que nasce do medo, não da liberdade. O apego é invisível, mas governa a tua vida. Faz com que entregues o teu valor aos outros, que meças a tua felicidade em função dos atos deles, que esperes deles a paz que só podes encontrar em ti. É um hábito silencioso que cresce sem que percebas. Começa com pequenas concessões, com aquele preciso de ti que parece terno, com aquele sem ti não posso, que parece romântico. E termina roubando o mais valioso que tens, a tua autonomia emocional. E eu sei que dói. Dói quando quem amas não responde da mesma forma. Dói quando colocas o teu mundo nas mãos de alguém que não sabe sustentá-lo. Dói quando acreditavas no para sempre e descobres que nada é assim. Mas a dor, embora profunda, pode ser mestra, se aprendes a escutá-la. Porque por trás dessa ferida há uma verdade que os estoicos compreenderam há séculos. Não sofres pelo que te acontece, sofres por como o interpretas. Marco Aurélio escreveu com a calma de quem aceitou a impermanência. Tudo o que vês se dissolve, se transforma, desaparece. E embora essas palavras possam parecer frias, encerram uma liberdade imensa. Quando entendes que nada te pertence, que nada é para sempre, que cada pessoa, cada momento e cada relação são temporários, aprendes a amar sem correntes. O apego te promete segurança, mas te condena à ansiedade. Sussurra que precisas controlar, que precisas reter, que precisas ter garantias. E ao mesmo tempo, tira de ti a paz que procuras. Vives preso em cenários futuros, temendo perder, temendo ser deixado, temendo que mudem. E enquanto isso, o presente te escapa. Vives para reter o que não podes controlar. Mas aqui está a chave. O sofrimento não está em amar, mas em se agarrar. Amar com liberdade é dar sem medo, receber sem exigência, agradecer sem expectativa. É escolher a cada dia, não necessitar. É estar completo contigo antes de te partilhares com outro. O estoicismo não te ensina a deixar de sentir, ensina a deixar de depender. E essa é a verdadeira força. Sêneca dizia com simplicidade: ama como se algum dia tivesses que prescindir. Não porque devas esperar que tudo acabe, mas porque assim aprendes a viver o amor como ele é. Um presente, não uma corrente. O problema não é sentir, mas querer possuir. O problema não é que alguém se vá, mas acreditar que a tua vida deixa de ter sentido sem essa pessoa. Talvez hoje estejas ouvindo isto porque algo dentro de ti sabe que não podes continuar assim. Que já deste demais. Que te perdeste enquanto tentavas sustentar outro. Que deixaste que os teus dias girassem em torno de alguém, esquecendo a tua própria essência. E quero que entendas, não estás quebrado, não és fraco, não és menos por ter amado. Apenas esqueceste o que os estoicos nunca esqueceram. A tua paz não pode depender de nada externo, porque tudo o que é externo muda. As pessoas mudam, as relações mudam, tu mesmo mudas, nada é estável. E agarrar-se ao instável é construir a tua felicidade sobre areia movediça. Por isso sofres, não pelo que acontece, mas porque resistes a aceitá-lo. O apego transforma o inevitável em insuportável. Mas há uma saída. Não se trata de te tornares frio, de renunciar a sentir, de erguer muros para não amar. Trata-se de treinar o desapego consciente, de aprender a amar a partir da abundância e não da carência, de desfrutar do que tens
sem transformá-lo em necessidade, de viver com intensidade, sabendo que nada é eterno e que está bem que seja assim. Epicteto nos deixou um lembrete poderoso. Não te entristece a perda, mas a ilusão de posse. Quando soltas essa ilusão, recuperas algo que acreditavas perdido, a tua liberdade interior. E é a partir dessa liberdade que podes construir relações mais saudáveis, mais autênticas, mais profundas, porque quando não precisas possuir, podes escolher amar de verdade. Este caminho não é fácil. Requer coragem, paciência e prática. Requer enfrentar os teus medos, as tuas feridas, os teus pensamentos mais incômodos. Requer desaprender ideias que levaste a vida inteira acreditando sobre o amor, o compromisso e o valor próprio. Mas o preço de não o fazer é mais alto. Viver preso, dependendo, mendigando migalhas de afeto enquanto esqueces a tua própria dignidade. Hoje quero convidar-te a questionar tudo o que acreditavas saber sobre o apego, a olhar-te com honestidade, a entender que a tua paz e o teu poder sempre estiveram em ti, a caminhar de mãos dadas com o estoicismo, que nos lembra que a virtude, a clareza e a serenidade não vêm de controlar os outros, mas de nos governarmos a nós mesmos. Porque só quando deixas de sofrer por apego emocional, aprendes a amar de verdade. Sem correntes, sem medo, sem te perder no outro. Amar a partir da liberdade é a forma mais elevada de amor. E está ao teu alcance, aqui e agora. Antes de começar, quero que declares o teu compromisso deixando nos comentários: a partir de hoje, escolho soltar o apego. Essa frase será o teu lembrete de que estás aqui para recuperar a tua paz, reconstruir a tua liberdade emocional e deixar de viver acorrentado ao que não podes controlar. Este é o momento de mostrares a ti mesmo que mereces amor sem correntes, serenidade sem medo e uma vida guiada pelo teu propósito, não pela tua dependência. Sem mais demora, comecemos. Primeira lição estoica: aceita a impermanência de tudo. Sofres porque te agarras. Porque acreditas que as coisas deveriam durar para sempre, que as pessoas que amas não irão embora, que os momentos belos permanecerão intactos. Mas a verdade é outra. Nada permanece. Tudo muda, se transforma, desaparece. E quanto mais resistes a essa verdade, mais dói. Marco Aurélio entendeu isso com uma clareza desarmante. Tudo o que vês se dissolve, se transforma, desaparece. Cada vez que lemos estas palavras, sentimos um choque de realidade. Nada, nem tu, nem eu, nem as pessoas que amamos, nem as situações que vivemos, é eterno. E mesmo assim, vivemos como se fosse. Queremos que as coisas durem, que o para sempre seja real, que o amor seja indestrutível e os relacionamentos inquebráveis, mas a vida nos mostra, vez após vez, que isso não existe. A impermanência é desconfortável. Incomoda pensar que alguém que hoje nos ama, amanhã pode não estar. Incomoda aceitar que tudo o que valorizamos está sujeito à mudança, que não há nada que possamos reter para sempre. Mas negar essa realidade não nos protege, nos condena. Cada vez que lutas contra o fato de que tudo passa, crias o teu próprio sofrimento. O apego nasce dessa negação. Agarras-te a uma pessoa, a uma relação, a uma promessa, como se segurá-la com força fosse suficiente para deter o tempo. E quando muda, quando termina, quando se transforma, sentes que o mundo desaba. Não é a perda que dói, é a ilusão quebrada. É descobrir que o que tomavas por eterno sempre foi frágil. Imagina por um momento que começas a olhar tudo ao teu redor com uma consciência diferente, que cada pessoa que amas, cada instante que vives, cada palavra que ouves, são emprestados. Não te pertencem. Estão aqui agora, mas não para sempre. E justamente porque não duram, são valiosos. A impermanência não tira a beleza da vida, dá-lhe. O problema é que confundimos amar com possuir. Acreditamos que amar é reter, garantir, assegurar. Mas quando amas a partir do apego, vives com medo. Medo de perder, medo de que mudem, medo de que partam. E o medo contamina o amor,
transforma-o em controle, torna-o dependência. Os estoicos nos convidam a amar de outra forma. Sêneca resumiu isso com a frase: ama como se algum dia tivesses que prescindir. Não porque devas esperar que tudo acabe, mas porque amar a partir da aceitação da impermanência te liberta. Permite-te desfrutar das pessoas sem querer possuí-las. Ensina-te a agradecer o tempo partilhado sem exigir garantias. Quando integras essa verdade, algo profundo muda dentro de ti. Deixas de negociar com a vida. Deixas de exigir que as pessoas sejam eternas, de reclamar ao destino que as coisas durem. Aprendes a estar presente, a ver a beleza do que tens agora, sem ansiedade pelo que pode acontecer amanhã. Começas a entender que tudo o que chega também se irá, e isso está bem. O apego emocional, em contrapartida, te acorrenta a expectativas irreais. Faz-te acreditar que só estarás bem se nada mudar, se as coisas permanecerem como estão, se essa pessoa nunca se for. Mas esse pacto silencioso com a eternidade não existe. E quando a realidade o quebra, porque sempre quebra, sentes que a vida te traiu. Na verdade, o que te traiu foi a tua própria ilusão. Aceitar a impermanência não significa tornar-te frio nem deixar de amar. Significa amar melhor. Amar com plena consciência de que nada te pertence e, justamente por isso, valorizá-lo mais. Quando entendes que cada conversa pode ser a última, ouves com mais atenção. Quando sabes que cada abraço pode ser o último, abraças mais forte. Quando aceitas que tudo muda, vives mais presente. Epicteto deixou-nos um ensinamento poderoso. Não desejes que as coisas aconteçam como as imaginas. Aceita que aconteçam como acontecem, e a tua vida será serena. Aqui está a raiz da paz estoica. Largar a fantasia do controle e aprender a caminhar junto com a mudança, não contra ela. Hoje, enquanto ouves isto, pensa nas pessoas que fazem parte da tua vida. Pensa nos vínculos que sustentas, nas lembranças que guardas, nas promessas que te fizeram. Vê-os pelo que são, instantes vivos, efêmeros, irrepetíveis. Desfruta-os, valoriza-os, mas não te acorrentes a eles, porque quando o tempo deles passar, como tudo passa, a aceitação será o teu salva-vidas. Pode ser que não consigas evitar que algo termine, mas podes escolher como atravessas isso. Podes escolher soltar em paz, agradecer o que viveste, abrir espaço para o novo. A vida não te rouba, te transforma. Não perdes pessoas, momentos ou relações. Ganhas consciência, fortaleza, profundidade. A impermanência não é inimiga, é a mestra que te ensina a largar o que não controlas para abraçar o que sim. Quem decide ser em meio à mudança. O sofrimento por apego não se quebra de repente, mas com prática diária. Começa hoje. Cada vez que sentires medo de perder, lembra-te. Não possuis nada, apenas partilhas por um tempo. Cada vez que a ansiedade por reter te invadir, pergunta-te: e se, em vez de tentar deter, simplesmente viver? A serenidade chega quando deixas de lutar contra o fluxo da vida e começas a mover-te com ele. Aceita a impermanência, aceita que tudo muda, aceita que nada te pertence, porque só a partir dessa aceitação podes viver em paz, amar sem correntes e deixar de sofrer pelo que nunca esteve sob o teu controle. Segunda lição estoica: distingue entre amor e dependência. Há um ponto em cada relação onde o amor deixa de ser amor e se transforma em algo mais pesado. Não o percebes no início. Começa de forma sutil, com pequenos gestos, com frases que parecem inocentes. Preciso de ti. Sem ti não posso. És o meu tudo. Soa romântico, até bonito, mas por trás dessas palavras há uma armadilha silenciosa. A dependência emocional. E é aí, sem te dares conta, que começas a sofrer. O apego emocional não é amor. É medo disfarçado de carinho. É medo de perder, medo de estar só, medo de enfrentar o próprio vazio. Quando dependes de alguém para te sentires completo, entregas a tua felicidade como refém. Já não decides por ti.
Decides em função de como acreditas que o outro responderá. Cada mensagem não respondida rouba-te a calma. Cada gesto diferente transforma-se em tormenta. Cada silêncio pesa como uma sentença, e quanto mais tentas agarrar-te, mais se escapa a paz que procuras. O estoicismo convida-nos a questionar essa forma de amar. Sêneca, com a sua clareza habitual, escreveu: ama como se algum dia tivesses que prescindir. Não porque o amor deva ser vivido com medo, mas porque amar com a consciência da impermanência te liberta. Se aceitas que as pessoas não te pertencem, que cada vínculo é temporário, que cada história pode mudar, então escolhes amar sem correntes. O amor deixa de ser posse e passa a ser escolha. Imagina duas pessoas que caminham juntas. No amor saudável, cada uma escolhe o seu passo, decide para onde vai, desfruta da caminhada, mas continua livre. Na dependência, em contrapartida, uma agarra-se à outra como se fosse a sua única forma de avançar. Deixa de caminhar por vontade e começa a caminhar por necessidade. O resultado? Ansiedade, controlo, esgotamento. Porque amar a partir da necessidade traz sempre sofrimento. A diferença entre amor e dependência está na origem. O amor nasce da plenitude, o apego nasce da carência. Se procuras em alguém o que não dás a ti mesmo, a tua paz estará sempre fora do teu alcance. Precisarás constantemente de atenção, validação, palavras de afirmação. E quando não as recebes, sentirás que te falta o ar. Quando te olharem de forma diferente, sentir-te-ás invisível. Quando se afastarem, acreditarás que te destróis. Mas o problema não é o outro. É teres esquecido que o teu valor não depende de ninguém. Pergunta-te com brutal honestidade: amo esta pessoa pelo que ela é ou temo perdê-la porque não sei estar comigo mesmo? A resposta pode doer, mas também pode salvar-te. Se descobrires que o que te prende não é amor, mas medo, estás perante uma oportunidade imensa: recuperar a tua liberdade emocional. Não para amar menos, mas para amar melhor. Marco Aurélio dizia com serenidade: a alma se colore com a cor dos seus pensamentos. Se repetes em silêncio: sem ti não sou nada, a tua mente acredita, e a tua identidade dilui-se. Tornas-te uma extensão do outro e desapareces dentro do teu próprio vínculo. Mas quando te recordas de que já és completo, de que o teu valor não nasce do que alguém sente por ti, recuperas o teu centro. Não mendigas afeto, não precisas possuir. Começas a amar a partir da abundância e não da carência. O apego fecha-te numa prisão invisível. Acreditas que cuidas, mas controlas. Acreditas que amas, mas temes. Acreditas que és livre, mas vives condicionado pela resposta alheia. E quando o outro se afasta, quando muda, quando decide de forma diferente, o golpe é devastador, porque não só sentes que o perdes a ele, sentes que te perdes a ti. Amar de forma saudável não significa frieza. Não significa deixar de sentir nem fechar o coração. Significa entender que podes escolher estar com alguém sem precisar dele para viver. Significa reconhecer que partilhar é belo, mas não obrigatório. Significa que és dono de ti, dos teus pensamentos, das tuas emoções, até da tua dor. O estoicismo lembra-te que o teu centro não pode estar fora de ti, que a virtude, a calma e a dignidade se constroem de dentro. Epicteto deixou-nos uma frase que encerra esta verdade: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Se acreditas que precisas de alguém para estar bem, sofrerás mesmo quando não haja motivo para sofrer. Mas se entendes que amar é escolher, não possuir, o medo desaparece. Começas a desfrutar de cada instante com o outro, sem te obsederes com o futuro. Deixas de exigir promessas impossíveis e passas a valorizar o que existe, aqui e agora. Talvez hoje te sintas preso a um vínculo onde confundes amor com necessidade. Talvez tenhas cedido mais do que querias, calado o que pensavas, mudado a tua essência para não incomodar. Tudo por medo de perder. Mas quero que ouças isto. Não se trata de que o outro te complete, mas de que tu te escolhas primeiro.
Quando te escolhes, o amor deixa de doer tanto, porque já não és refém do que acontece fora de ti. Distinguir entre amor e dependência é um ato de coragem. É aprender a largar a ideia de que alguém mais define o teu valor. É entender que podes amar profundamente e ainda assim estar completo contigo. É descobrir que o maior amor começa por ti. Quando amas a partir da liberdade, não retens, acompanhas, não exiges, partilhas, não te perdes, expandes-te. E a partir daí, os vínculos deixam de ser correntes e transformam-se em espaços onde escolher, crescer e florescer. Assim, mesmo que um dia o caminho se separe, não te perdes na queda, porque tens a ti. O amor sem apego não só é possível, é o único que não destrói. Os estoicos sabiam disso. E agora, tu também recordas. Terceira lição estoica: vive a dicotomia do controlo. O sofrimento mais profundo não vem do amor, mas da ilusão de controlo. Tentamos reter o que não podemos, moldar o que não depende de nós, forçar que as coisas sejam como imaginamos. E quanto mais nos agarramos, mais a realidade nos fere. Não sofres porque alguém muda, porque se afasta ou porque já não te escolhe. Sofres porque acreditavas que podias impedi-lo. O apego emocional alimenta-se dessa fantasia. Acreditar que, se fizeres tudo bem, se deres tudo de ti, se te esforçares o suficiente, o outro permanecerá. Que a tua felicidade é possível apenas se conseguires controlar as decisões, os sentimentos e as ações de outra pessoa. Mas isso nunca te pertenceu. Tentar retê-lo é como tentar deter o vento com as mãos. Quanto mais fechas os dedos, mais rápido ele escapa. Epicteto, mestre estoico, resumiu-o numa frase que pode salvar-te. Algumas coisas dependem de nós e outras não. Parece óbvio, mas vivemos a esquecê-lo. Depende de ti o que pensas, o que fazes, o que escolhes, como interpretas o que acontece. Não depende de ti o que os outros sentem, o que decidem, se ficam ou se vão. E, no entanto, investimos as nossas forças em mudar o que está fora do nosso alcance, enquanto negligenciamos o único que realmente podemos governar, nós mesmos. Imagina que seguras em cada mão 2 fios distintos. Na tua mão direita tens tudo o que depende de ti. Os teus pensamentos, as tuas palavras, os teus atos, a tua atitude perante o que acontece. Na tua mão esquerda, o que não depende de ti. As decisões alheias, as suas emoções, as suas prioridades, o passar do tempo, a impermanência. A paz nasce quando deixas de puxar o fio da esquerda, quando deixas de lutar contra o que não podes mudar. Mas o que geralmente fazemos é o contrário. Gastamos energia a perseguir mensagens que não chegam, a tentar agradar para que não nos abandonem, a ceder mais do que temos na esperança de que nos escolham. Acreditamos que se fizermos o suficiente, nada mudará. E quando a realidade inevitável se impõe, quando o outro se afasta, decide de forma diferente ou simplesmente deixa de sentir o mesmo, sentimos que o mundo desmorona. Não porque se tenha ido, mas porque descobrimos que nunca tivemos controlo. O estoicismo não te pede que renuncies ao amor, mas sim à ilusão de controlo. Podes escolher amar profundamente, mas não podes escolher ser amado da mesma maneira. Podes agir com virtude e entrega, mas não podes decidir o resultado. Como dizia Marco Aurélio, ama-te a ti mesmo e aceita o que a natureza te dá. Resistir a isto é como lutar contra o mar. Esgotas-te sem o mover 1 centímetro. Quando praticas a dicotomia do controlo, recuperas poder. Já não vives em função das reações dos outros. Não condicionas o teu valor às respostas deles. Não dependes de que alguém fique para te sentires completo. Deixas de viver à espera, a pedir, a exigir. A tua energia regressa a ti, ao que podes construir, melhorar, transformar. Isto não significa indiferença nem frieza. Significa amar a partir da liberdade. Significa estar com alguém porque o escolhes, não porque o precisas. Significa que, mesmo dando o melhor de ti, aceitas que o resultado não te pertence. É o maior ato de humildade e fortaleza.
entregar tudo e, ao mesmo tempo, largar a obsessão de controlar o desfecho. Epicteto também ensinava: não procures que os acontecimentos ocorram como desejas, mas aceita que ocorram como acontecem e viverás sereno. A serenidade não está em forçar o externo, mas em harmonizar com ele. Quando entendes isto, cada vínculo deixa de ser uma corrente e torna-se um presente. Desfrutas enquanto dura, agradeces o que viveste e quando termina, soltas sem te destruir. Viver esta lição é treinar o músculo da aceitação. É repetir em silêncio, sempre que sintas ansiedade por reter: isto não me pertence. É aprender a não negociar com a realidade. É deixar que as pessoas sejam quem são, mesmo que isso signifique que escolham outro caminho. É reconhecer que a tua dignidade não depende do que os outros façam, mas do que tu escolhes fazer com a tua vida. Talvez hoje estejas preso a um vínculo onde acreditas que, se te esforçares um pouco mais, nada mudará. Talvez repitas em silêncio que, se fizeres tudo bem, serás escolhido para sempre. Mas a verdade é que ninguém pode prometer-te eternidade. A única certeza é este instante, e o teu poder está em como o vives. A dicotomia do controlo não é resignação, é liberdade. É o lembrete constante de que o essencial está em ti, na tua capacidade de escolher a virtude, de proteger a tua paz, de caminhar com dignidade, mesmo quando o mundo não responde como gostarias. É a arte de dar tudo e soltar tudo ao mesmo tempo. Quando entendes isto, deixas de sentir que perdes, porque nada que não te pertence pode ser realmente teu. E quando soltas, deixas espaço para o único que verdadeiramente importa: a tua serenidade, o teu crescimento, o teu propósito. Amar a partir da aceitação, não da posse. Dar sem exigir, partilhar sem reter, agradecer sem reclamar. Isso é viver a partir da liberdade estoica. E é aqui que o apego deixa de ser uma prisão e o amor se transforma em escolha. Quarta lição estoica: treina o desapego consciente. Ensinarem-te que amar significa agarrar, que a intensidade do vínculo se mede por quanto te dói imaginar a tua vida sem alguém, que estar completo depende da presença, da atenção e da permanência do outro. Mas o que ninguém te diz é que essa ideia romântica do amor é a raiz de grande parte do teu sofrimento. O apego emocional faz-te acreditar que o amor é posse, quando na verdade é liberdade. E até que não o entendas, viverás preso num círculo interminável de dependência, ansiedade e dor. O desapego consciente não significa apagar o coração, nem viver com frieza, nem renunciar a sentir. Significa algo muito mais profundo: aprender a amar a partir da liberdade, não da necessidade. Amar porque escolhes, não porque dependes. Estar com alguém porque acrescenta, não porque sem essa pessoa acreditas que não és nada. O estoicismo ensina-te que o desapego é um ato de fortaleza, não de indiferença. Marco Aurélio escreveu-o com a serenidade de quem compreendia a mudança constante da vida. Recebe sem orgulho, deixa ir sem apego. Pensa no que estas palavras significam. Tudo o que chega à tua vida é um presente temporário. Pessoas, etapas, momentos, nada disso te pertence, por mais que queiras acreditar. Não podes reter o que não está destinado a ficar. E não há maior sofrimento do que viver como se pudesses. O apego nasce de uma confusão silenciosa. Confundes a tua identidade com os teus vínculos. Acreditas que o teu valor está em ser amado, que a tua plenitude depende de quem te acompanha, que a tua felicidade se mede em função da atenção que recebes. Assim, transformas o outro no centro do teu mundo e perdes-te a ti mesmo. E quando essa pessoa muda, se afasta ou decide tomar outro caminho, sentes que te arrancam uma parte de ti. Mas o que realmente perdes não é o outro, é a ideia que tinhas construído de ti mesmo através dele. Por isso, o desapego consciente começa contigo. Aprende a bastar-te a ti mesmo. Dedica tempo a conhecer-te, a descobrir o que te move, o que te inspira, o que te sustenta. Cultiva as tuas paixões,
Investe energia no teu crescimento pessoal. Constrói espaços e rotinas que não dependam de ninguém mais. Quando aprendes a estar bem contigo, tudo muda. As relações deixam de ser correntes e tornam-se escolhas livres. O estoicismo lembra-te que a verdadeira força não está em reter, mas em soltar. Epicteto ensinou-o com precisão. Não desejes que as coisas aconteçam como queres, deseja que aconteçam como acontecem. A vida vai mudar-te as regras vezes sem conta. Hoje alguém está, amanhã não. Hoje tens certezas, amanhã dúvidas. Hoje acreditas que tudo é estável, amanhã o chão treme debaixo dos teus pés. A serenidade chega quando aprendes a mover-te com a mudança, não contra ela. Isto não significa renunciar ao amor, pelo contrário, significa amar melhor. O amor a partir do desapego não exige, não condiciona, não reclama. Não precisa de promessas de eternidade para existir. Ama porque escolhe amar, não porque teme perder. É um amor que se celebra no presente, sem o peso dos para sempre que acabam por sufocar. Quando amas assim, deixas de medir o teu valor em função do outro e começas a viver relações mais saudáveis, autênticas e profundas. Treinar o desapego consciente também implica fazer as pazes com a impermanência. Nada na vida é fixo. Tudo muda. As pessoas que amas também mudarão. Às vezes crescerão contigo, outras vezes noutra direção. Resistir a isso é como tentar deter o tempo com as mãos. Desgastas-te e partes-te. Mas quando aceitas a natureza transitória das coisas, aprendes a desfrutar do que tens enquanto o tens, sem ansiedade, sem medo, sem luta. Sêneca explicou-o com brutal clareza. O homem sábio basta-se a si mesmo, mas desfruta dos outros. Não precisas renunciar à companhia, ao afeto, ao amor. Mas o teu bem-estar não pode depender disso. Desfruta das pessoas que passam pela tua vida, dá-lhes o teu tempo, a tua atenção, o teu carinho, mas não lhes entregues a tua paz. Porque se a tua calma depende do que os outros fazem ou sentem, nunca será tua. O desapego consciente é um treino diário. Começa por pequenos atos de independência emocional. Aprende a estar só sem te sentires incompleto. Dedica momentos para ouvir-te, para observar os teus pensamentos, para identificar de onde nasce o teu medo de perder. Faz coisas por ti, para ti, sem buscar aprovação externa. E sempre que sintas a necessidade de controlar, respira e lembra-te. O único que controlas é como escolhes viver o que acontece. Podes pensar que isto é difícil, e é. Mas mais difícil é viver acorrentado à necessidade de ser amado para te sentires suficiente. Mais difícil é perder-te a tentar reter o que não podes. Mais difícil é passar a vida à espera que outros te completem, sem perceber que já estavas completo desde o início. O desapego consciente não é frieza, é amor próprio. Não é indiferença, é presença. Não é renunciar ao vínculo, é escolhê-lo sem medo. Quando treinas a tua alma para bastar-se a si mesma, descobres que podes amar profundamente sem que a tua felicidade dependa do outro. E então, paradoxalmente, começas a amar melhor. Não precisas deixar de sentir, precisas deixar de depender. Não precisas levantar muros, precisas aprender a soltar as correntes. O desapego consciente é liberdade, é recuperar o teu centro. É lembrar que o teu valor não se mede nos olhos de ninguém, mas em como escolhes viver a tua própria vida. Porque quando não te agarras, nada pode quebrar-te. E quando nada pode quebrar-te, podes entregar-te ao amor sem medo, sem necessidade, sem ansiedade. Podes amar porque queres, não porque precisas. E nesse amor livre, saudável e consciente, encontras a paz que sempre procuraste. A paz de bastar-te a ti mesmo e escolher a partir da plenitude, não da carência. Quinta lição estoica. Aprende a observar os teus pensamentos. O apego emocional não nasce do que os outros fazem, mas do que tu dizes a ti mesmo sobre o que fazem. Não é o silêncio do outro que te magoa, é o significado que lhe dás. Não é o facto de ter ido embora que te destrói, é o que pensas quando já não está.
O sofrimento não vive na realidade, vive na tua interpretação da realidade. E se não aprendes a observar a tua mente, tornas-te escravo dela. Epicteto expressou-o com a precisão de quem tinha entendido a origem da dor humana. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Esta frase muda tudo se a deixares entrar de verdade. Porque significa que, embora não possas controlar o que acontece fora de ti, tens sempre poder sobre como o vives. A tua mente pode ser o teu refúgio ou a tua prisão. E o estoicismo existe para te ensinar a libertar-te dessas correntes invisíveis. Quando vives preso ao apego emocional, a tua mente não descansa. Cada gesto é analisado, cada palavra interpretada, cada silêncio preenchido com histórias. Inventas explicações, fabricas cenários, imaginas finais alternativos. E quanto mais pensas, mais sofres. Porque não estás a viver o que acontece, mas tudo o que acreditas que significa. Afogas-te num mar de pensamentos que parecem reais, mas só existem na tua cabeça. Aprender a observar a tua mente não significa reprimir o que sentes. Significa dar um passo atrás e olhar de fora. Imagina por um momento que te transformas em espectador dos teus próprios pensamentos, como quem vê nuvens a passar no céu. Olhas para eles, reconheces, deixas passar. Sinto medo, sinto tristeza, sinto raiva. Nomeias, mas não te defines por eles. Deixas de ser a tua dor e começas a ser quem a contempla. Aí começa a tua liberdade. O estoicismo convida-te a treinar esta distância interior todos os dias. Quando a tua mente te diz, sem esta pessoa não sou nada, para e pergunta, isto é um facto ou é uma interpretação? Quando pensas, nunca vou encontrar algo igual, observa, podes saber isso com certeza? Quando ouves a tua própria voz interna a dizer, não posso viver sem ele, sem ela, questiona, será que realmente não podes ou simplesmente tens medo da mudança? Cada vez que desafias os teus pensamentos, enfraqueces-os. Cada vez que os tomas como absolutos, dás-lhes poder sobre ti. A chave está em entender que não podes controlar o que pensas, mas podes decidir no que acreditar. Os teus pensamentos são como visitantes. Chegam, batem à porta e, por vezes, instalam-se sem pedir permissão. Mas tu decides se os convidas a ficar ou se os deixas ir. E quanto mais consciente és deles, menos domínio tens sobre ti. Marco Aurélio, nas suas meditações, deixou-nos um lembrete inestimável. Se algo externo te perturba, a dor não se deve à coisa em si, mas ao teu juízo sobre ela, e isso tens o poder de revogar a qualquer momento. Pensa na profundidade destas palavras. Se a tua dor depende do teu juízo, isso significa que também a podes aliviar transformando o teu olhar. Não negando a realidade, mas escolhendo vê-la com clareza, sem as camadas de expectativas, medos e fantasias que o apego construiu. Observa como a tua mente reage quando alguém se afasta ou não responde como esperas. Observa a narrativa que crias. Não sou suficiente. Nunca vou encontrar alguém assim. Fiz algo errado. Estão a substituir-me. Observa como a tua mente transforma um ato alheio numa condenação pessoal. E lembra-te, esses pensamentos não são factos. São apenas interpretações aprendidas, hábitos mentais que repetes vezes sem conta. Se os questionares, perdem força. Se os acreditares cegamente, tornam-se a tua prisão. O desapego emocional não se alcança deixando de sentir, mas aprendendo a sentir sem ficar preso ao que pensas. Quando observas os teus pensamentos, recuperas o teu espaço interior. Começas a perceber que, mesmo que a tua mente grite, há uma parte de ti que pode manter-se serena, estável, intacta. Essa é a tua verdadeira essência. Não és os teus pensamentos, és quem os vê passar. Praticar isto requer disciplina. Os estoicos sabiam-no e treinavam a sua mente todos os dias. Tu também o podes fazer. Dedica momentos de silêncio para te sentares contigo. Observa que histórias se repetem na tua cabeça. Escreve-as se for necessário.
Olha-as de frente e pergunta: isto é verdade? Serve-me pensar assim? O que aconteceria se não acreditasse neste pensamento? Descobrirás que grande parte da tua dor não vem da realidade, mas do filtro com que a olhas. Não é um processo imediato. Haverá dias em que a tua mente grite mais alto do que a tua razão. Haverá momentos em que acreditarás em tudo o que pensas, como se fosse uma verdade indiscutível. Mas com prática, tornar-te-ás mais hábil. Começarás a distinguir entre o que acontece e o que imaginas, entre o que podes controlar e o que não, entre a dor inevitável e o sofrimento desnecessário que te impões. O poder que procuras está na tua atenção. Se te perdes nos pensamentos, perdes-te neles. Mas se aprendes a olhá-los de fora, recuperas a clareza para escolher. Porque a vida não é governada pelas tuas emoções, mas pelo que decides fazer com elas. E quando a tua mente deixa de te arrastar, o teu coração também começa a sarar. Epicteto resumiu-o numa frase que pode salvar-te. Não é o que te acontece que te fere, mas como reages a isso. E observar os teus pensamentos é o primeiro passo para deixar de reagir em automático e começar a viver com intenção. Não podes evitar que a tua mente produza medo, ciúmes, ansiedade ou recordações. Mas podes escolher não te deixares consumir por eles. Podes aprender a respirar em plena tempestade, a distinguir o que é real do que é apenas uma história criada pela tua mente. E, sobretudo, podes descobrir que o silêncio interior não chega quando controlas os teus pensamentos, mas quando deixas de acreditar em todos eles. Quando aprendes a observar a tua mente, o apego perde força. Descobres que não precisas que nada externo mude para encontrares paz. Que não é a ausência de alguém que te quebra, mas as histórias que contas a ti mesmo sobre essa ausência. Que o amor pode ser vivido sem medo quando sabes que o teu bem-estar não depende de nada nem de ninguém além de ti. Porque a verdadeira liberdade emocional começa aí, em deixar de ser escravo do que pensas. E só quando aprendes a observar os teus pensamentos, começas a ser dono da tua mente e da tua vida. Quando vives preso ao apego emocional, não és tu quem decide, é o teu medo, a tua ansiedade e a tua necessidade de reter o que não podes controlar. É acordar todos os dias com o peso da dependência, com a sensação de que a tua paz está sequestrada por alguém. E se não fizeres nada, esse ciclo transforma-se na tua vida inteira. Por isso, subscrever não é um gesto menor. É uma declaração de liberdade contra os padrões que te mantêm preso. Aqui não encontrarás distrações nem frases vazias. Aqui receberás, todas as semanas, ferramentas estoicas, ideias profundas e estratégias práticas para recuperar a tua serenidade, fortalecer a tua identidade e aprender a amar sem correntes. Não subscrever significa continuar preso aos mesmos pensamentos, continuar a dar o teu poder ao medo, continuar a perder a tua essência enquanto tentas reter o que não depende de ti. Subscrever significa escolher-te a ti, ter um refúgio, uma voz que te lembra que a calma se treina, que a liberdade emocional se constrói e que a tua dignidade merece ser defendida. Se te reconheces nestas palavras, não ignores esta oportunidade, porque a verdade é simples e crua. O sofrimento pelo apego não desaparece com boas intenções, desaparece com decisões. Esta pode ser a primeira delas. Faz isso agora. Subscreve. Cada episódio pode ser aquela frase, aquela reflexão, aquele ensinamento que te liberte pouco a pouco do apego que hoje te rouba a paz. A tua vida não foi feita para ser vivida em correntes. Foi feita para ser vivida com clareza, propósito e virtude. Sexta lição estoica. Redefine a tua identidade para além dos outros. O apego emocional cresce quando esqueces quem és sem o reflexo dos outros. Define-te por como te olham, pelo que pensam, pelo que esperam de ti. Medes o teu valor com base no amor que recebes, na atenção que te dão, nas promessas que te fazem. E quanto mais te agarras a essa versão de ti construída por olhares alheios, mais te afastas da tua essência. Não sabes quem és sem o outro, e essa é a raiz do teu sofrimento.
Quando a tua identidade depende de alguém, perdes o controle da tua vida. Transformas-te numa marioneta emocional. Os teus estados de ânimo sobem e descem conforme as palavras, as decisões ou os silêncios de outra pessoa. Abandonas-te a ti mesmo na busca por aceitação, carinho, validação. E sem te dares conta, entregas o maior poder que tens, o de te definires a ti mesmo. O estoicismo recorda-te uma verdade simples e contundente. Tu não és o que os outros pensam de ti. Marco Aurélio escreveu-o com clareza. Se procuras a felicidade fora de ti, nunca serás feliz. Se a tua paz depende dos outros, nunca terás paz. Estas palavras não são filosofia abstrata, são um guia prático. Se colocas o teu valor nas mãos dos outros, condenas-te a viver dependente de um juízo que não podes controlar. O apego nasce dessa confusão. Acreditas que alguém pode dar-te a certeza que não encontras em ti. Se essa pessoa te ama, sentes-te valioso. Se te ignora, sentes-te invisível. Se vai embora, sentes que perdes uma parte de ti. Mas ninguém pode tirar-te o que és. O que entregaste não foi a tua identidade, mas o poder que decidiste ceder ao permitires que outros definam o teu significado. Redefinir a tua identidade é voltar a ti. É lembrar que és muito mais do que uma relação, mais do que o papel que desempenhas na vida de alguém, mais do que as etiquetas que outros te colocaram. És os teus valores, as tuas escolhas, o teu caráter. E isso, como ensinavam os estoicos, é o único que realmente te pertence. Epicteto dizia assim: não és as coisas que te acontecem, és como decides enfrentá-las. As tuas circunstâncias mudam, as pessoas entram e saem, mas a tua essência permanece. Quando constróis a tua identidade sobre o que não depende de ti, a vida abala-te cada vez que o exterior muda. Mas quando o teu centro está dentro, quando te defines pela tua virtude, pelo teu caráter, pelo teu propósito, já nada te derruba. Para consegui-lo, precisas deixar de procurar aprovação em todo o lado. Pergunta-te: quanto do que faço nasce da minha essência e quanto faço para não decepcionar alguém? Quantas decisões tomei apenas para encaixar, para ser aceite, para não ser abandonado? Se a resposta dói, está bem. Dói porque é honesta. E é nesse desconforto que começa a tua liberdade. Trabalhar em ti não é egoísmo, é responsabilidade. Dedica tempo a conhecer-te. Descobre o que te faz feliz para além das expectativas externas. Descobre os teus talentos, cultiva as tuas paixões, fortalece o teu caráter. Aprende a desfrutar da tua própria companhia. Quando sabes quem és sem necessidade de validação externa, o apego perde força. Já não precisas que alguém te escolha para te sentires completo. Escolhes-te a ti. Marco Aurélio também nos lembra: a felicidade depende de ti, não dos outros. E não é apenas uma frase bonita, é um princípio de vida. Significa que a tua paz, a tua alegria e o teu sentido não podem estar sequestrados pelas decisões de outro. Se hoje alguém fica, agradece. Se amanhã alguém vai embora, agradece também. Porque a tua essência não muda com as ausências, apenas se revela mais clara. Redefinir a tua identidade também é aprender a colocar limites. Não és responsável por carregar com o que os outros sentem ou decidem. Não és o salvador de ninguém. Não estás aqui para sustentar a felicidade de todos, menos a tua. A tua vida é tua, e só quando te aproprias dela podes partilhá-la de forma saudável. Se não o fizeres, acabas por perder-te num labirinto de expectativas alheias, esquecendo as tuas próprias necessidades, os teus próprios sonhos, o teu próprio caminho. O apego emocional promete-te segurança, mas rouba-te liberdade. Diz-te que sem o outro não és nada, quando na realidade és completo desde antes de qualquer vínculo. O estoicismo devolve-te essa certeza. Não importa quem vá embora, quem mude, quem deixe de te amar. Continuas a ser tu. O teu valor não está no que recebes, mas no que és. Imagina por um momento que começas a viver a partir daí, do teu centro, da tua essência, de um lugar onde a tua identidade não depende de nada externo. Já não temes perder
porque sabes que nada te falta. Já não procuras encaixar, porque já pertences a ti mesmo. Já não mendigas afeto porque sabes que és digno de amor, a começar pelo teu. Isto não se alcança de um dia para o outro. É um processo, um treino constante. Sempre que sintas que o teu valor depende do olhar de alguém, lembra-te, a minha essência não muda com a opinião alheia. Sempre que o medo de perder te paralise, pensa, o que sou não se pode perder. Sempre que te descubras a procurar a tua identidade nos outros, para e volta a ti. O desapego emocional nasce deste lugar. Quando sabes quem és, não precisas de te acorrentar a ninguém. Podes amar profundamente, mas não mendigas amor. Podes acompanhar, mas não dependes. Podes partilhar-te, mas nunca te perdes. E a partir daí, as relações transformam-se. Deixam de ser uma luta para reter e passam a ser um espaço onde escolhes dar e receber a partir da liberdade. A verdadeira força começa no momento em que decides que ninguém mais vai definir-te, que a tua paz, o teu propósito e o teu valor são teus, que não estás incompleto, que não precisas ser salvo, que não és menos se alguém for embora. Só quando recordas quem és sem os outros, podes amar melhor. Porque só quem pertence a si mesmo pode amar sem correntes. Quando redefinires a tua identidade para além dos outros, não deixarás de sentir, mas deixarás de sofrer desnecessariamente. Aprenderás que a tua felicidade não depende de que alguém fique, mas de que tu permaneças contigo. E isso, como ensinavam os estoicos, é a maior liberdade de todas. 7ª lição estoica. Abraça a solidão como treino. Fugiste da solidão quase toda a tua vida. Enches-te de ruído, de conversas superficiais, de relações vazias, de distrações infinitas. Mas sempre que ficas a sós contigo, algo te incomoda. Aparecem as perguntas que não queres ouvir, os medos que não sabes enfrentar, as verdades que tentaste esconder sob camadas de companhia. E então procuras fora o que não te dás dentro: validação, consolo, refúgio. Mas enquanto continuares a fugir de ti, serás escravo de qualquer vínculo que te prometa companhia. O apego emocional alimenta-se desse medo. Não é apenas que precisas do outro, é que não sabes estar contigo mesmo. Acreditas que o silêncio é vazio, que a solidão é abandono, que não ter alguém por perto é sinônimo de não valer. Mas não é assim. A solidão, entendida com consciência, é um treino profundo para a alma. É o espaço onde deixas de procurar completar-te nos outros e começas a encontrar-te em ti. Marco Aurélio dizia com serenidade: o homem nobre basta-se a si mesmo, mas desfruta dos outros. Repara, não diz que devas isolar-te nem rejeitar as pessoas, mas sim que não podes depender de ninguém para te sentires inteiro. Desfrutar da companhia é belo, mas precisar dela para sobreviver é acorrentar-te. A solidão é um espelho. Mostra-te quem és quando ninguém te vê. Confronta-te com os teus pensamentos mais profundos, com as tuas feridas, com as máscaras que usas no mundo exterior. No início, incomoda, dói, até assusta. Mas se ousares ficar, descobres que nesse silêncio está a tua liberdade. Porque se aprendes a estar bem contigo, nenhuma ausência te destrói. Quando não treinas a solidão, qualquer vínculo transforma-se em necessidade. Estás com alguém, não porque escolhes, mas porque temes estar sem ele. E isso não é amor, é dependência. O amor saudável nasce quando duas pessoas completas decidem caminhar juntas. Se procuras o outro para preencher o teu vazio, a tua relação será frágil, porque estarás a exigir que alguém faça por ti o que só tu podes fazer: habitar-te. O estoicismo ensina-nos que a virtude está na autossuficiência. Epicteto lembrava com força: ninguém é livre se depende de outro. E esta frase, mais que um princípio filosófico, é um guia prático. Enquanto a tua paz depender da atenção, do afeto ou da presença de alguém, não é tua. É emprestada, frágil, efêmera. Pelo contrário, quando aprendes a estar bem contigo, a companhia torna-se escolha, não salva vidas. Treinar a solidão não significa viver isolado, mas aprender a escutar a tua própria voz.
Dedica momentos de silêncio todos os dias, mesmo que incomodem. Desliga o ruído externo, fecha as redes, desconecta-te do mundo por instantes e conecta-te contigo. Descobre o que pensas, o que sentes, o que temes. Conhece-te de verdade, sem máscaras, sem validações, sem expectativas. É aí, nessa intimidade contigo mesmo, que começa a fortaleza interior. Quando cultivas a paz na tua solidão, o amor muda. Já não procuras a partir da carência, mas da abundância. Não mendigas atenção, partilhas. Não imploras pertença, escolhes. Não te unes a alguém porque precisas, mas porque preferes. E essa escolha consciente é a que constrói vínculos mais autênticos, livres e duradouros. A sociedade empurra-te a temer a solidão porque quer te distraído, a tentar preencher vazios com coisas, pessoas ou estímulos que não precisas. Mas os estoicos sabiam que só quem se sente completo em si mesmo pode realmente viver. A solidão é o ginásio da alma. Aí fortaleces o teu caráter, treinas a tua serenidade e aprendes a bastar-te a ti próprio. Sêneca dizia sem rodeios: o homem sábio nunca está só, está consigo mesmo. E quando entendes isto, algo muda para sempre. Descobres que sempre tiveste contigo o único companheiro que nunca te abandonará: tu. Quando te escolhes, já não te assusta que outros não o façam. Quando te habitas, nenhuma ausência te esvazia. Quando aprendes a estar contigo, deixas de precisar que alguém mais te complete. Pode ser que no início a solidão doa, porque vai confrontar-te com partes de ti que evitaste olhar. Mas é justamente aí que nasce a tua liberdade, em ousares ficar contigo até que o silêncio deixe de ser incômodo e se torne refúgio. Até que a tua própria companhia seja suficiente. Até que descubras que não precisas de ninguém para te sentires pleno, mesmo que escolhas partilhar-te. Treinar a solidão como virtude estoica não é uma rejeição ao amor, mas um convite a amar melhor. Quando não precisas, escolhes. Quando escolhes, não controlas. E quando não controlas, amas sem correntes. E esse amor, livre e consciente, é o único que não te quebra. Se hoje a solidão te assusta, começa pouco a pouco. Oferece-te espaços onde ninguém mais intervenha. Ouve a tua respiração, escreve o que sentes, observa os teus pensamentos. Permite-te conhecer-te. E com o tempo, descobrirás que quanto mais te escolhes a ti, mais paz encontras. A solidão não é castigo, é treino. É o lembrete de que o teu valor, a tua paz e a tua plenitude não dependem de mais ninguém. É a prova de que podes estar completo contigo e, a partir daí, partilhar-te com o mundo. Porque só quem se pertence pode amar sem medo, sem apego e sem se perder. Quando abraçares a tua própria companhia, deixarás de pedir a outros que preencham os teus vazios. E então, pela primeira vez, começarás a amar a partir da liberdade. Essa é a verdadeira fortaleza da alma. Estar contigo, habitar-te, escolher-te. E a partir daí, escolher os outros sem correntes. 8ª lição estoica: troca expectativas por gratidão. O apego emocional nasce de uma armadilha silenciosa. Esperas que os outros sejam como tu queres que sejam. Esperas que ajam como tu agires, que amem como tu amas, que respondam como tu respondes. Crias na tua mente um molde invisível e colocas sobre a pessoa que tens diante de ti. E quando não encaixa, quando não cumpre o que imaginaste, quando não responde como sonhavas, sentes que te falham, que te traem, que te ferem. Mas a verdade é mais simples e mais difícil de aceitar. O sofrimento vem das tuas expectativas, não das ações do outro. Os estoicos entendiam isso melhor que ninguém. Epicteto resumiu numa frase que é quase um ato de libertação: não procures que as coisas aconteçam como queres, aceita que aconteçam como acontecem, e a tua vida fluirá serenamente. Toda a tua dor nasce de pretender que o mundo funcione segundo as tuas regras. Esperas que alguém te ame sempre igual, que nunca mude, que nunca vá embora. Esperas que a vida te dê certezas onde só há movimento. Esperas permanência num universo construído sobre a mudança.
E essas expectativas são correntes invisíveis que te prendem ao sofrimento. Quando esperas demasiado de alguém, transformas a relação numa negociação implícita. Dou-te porque espero que me dês o mesmo. Mas o amor real não é uma transação. Amar com liberdade é dar sem converter isso em dívida. É apreciar o que recebes sem exigir garantias. É aprender a desfrutar do presente sem transformá-lo em promessas que ninguém pode cumprir. E isso só se consegue quando substituis as tuas expectativas por gratidão. A gratidão é um antídoto contra a ansiedade que o apego te gera. Em vez de pensar, preciso que esta pessoa me dê mais, pensas, agradeço o que esta pessoa me dá agora. Mudaste a cobrança pela presença, mudaste a carência pela abundância. Quando agradeces, deixas de te obcecar com o que falta e começas a valorizar o que tens. E, paradoxalmente, isso dá-te paz. Marco Aurélio explicava de forma contundente: quando te levantares de manhã, pensa no privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, amar. Este pensamento, simples e poderoso, lembra-te que nada está garantido. Nem as pessoas, nem as circunstâncias, nem sequer o dia que tens diante de ti. Tudo o que desfrutas agora pode desaparecer amanhã. E precisamente por isso, a gratidão transforma a forma como experimentas a vida. Ensina-te a valorizar cada instante como se fosse o último. O problema de viver a partir da expectativa é que te rouba o presente. Vives projetando futuros imaginários e perdes o que tens agora. Se esperas que alguém haja exatamente como desejas, frustra-te assim que não o faz. Se esperas que uma relação dure para sempre, vives com medo constante de que termine. Se esperas que as coisas nunca mudem, sofres sempre que mudam. O apego prende-te a uma fantasia impossível, e a vida, inevitavelmente, mostra-te que o controle que acreditas ter é uma ilusão. A gratidão, pelo contrário, coloca-te no agora. Não nega que as coisas mudam, mas ensina-te a apreciá-las enquanto existem. Não evita que alguém vá embora, mas permite-te honrar o tempo partilhado sem convertê-lo em dor. Não elimina as perdas, mas ajuda-te a ver o que fica em vez de te obsessares com o que falta. Quando substituis expectativas por gratidão, também libertas os outros do peso de cumprirem as tuas ilusões. Permites que sejam quem são, não quem tu queres que sejam. E nesse espaço de aceitação, as relações florescem. Amar deixa de ser controlar e começa a ser acompanhar. Deixas de medir quanto recebes e começas a valorizar o que o outro pode dar a partir da sua autenticidade. Sêneca disse-o com simplicidade: o homem agradecido ama mesmo quando já não recebe. A gratidão não exige permanência, não precisa de condições. É um reconhecimento profundo de que tudo o que chega é um presente temporário. E quando entendes isso, desaparece a ansiedade de reter. Porque já não procuras possuir, procuras viver. Isto não significa conformar-te com relações que te fazem mal ou com pessoas que não respeitam os teus limites. A gratidão não é resignação. É escolher valorizar o que tens enquanto o tens, sem ceder à tua dignidade. Podes agradecer e soltar. Podes agradecer e impor limites. Podes agradecer e decidir partir. Porque a gratidão conecta-te com o que depende de ti. A tua capacidade de apreciar, o teu poder de escolher, a tua liberdade para não depender de nada externo. Treinar esta mentalidade requer prática diária. Começa pelas pequenas coisas. Agradece cada conversa, cada sorriso, cada instante de companhia. Agradece os ensinamentos, até os dolorosos. Agradece o que foi e também o que deixou de ser. E sempre que notares que a tua mente exige mais do que há, lembra-te: nada me pertence. Tudo o que recebo é um presente. O apego quer que acredites que o teu bem-estar depende de que os outros cumpram as tuas expectativas. Mas o estoicismo, lembra-te que a tua paz só depende de ti. Quando aprendes a trocar a cobrança pela gratidão, o apego perde força. Já não precisas de controlar o que não te pertence. Já não sofres pelo que esperavas e não aconteceu.
e descobres de repente que és mais livre do que imaginavas. Porque viver com gratidão é compreender que tudo o que tens hoje é um empréstimo do tempo. E enquanto o tens, celebras. E quando se vai, soltas sem te quebrares. Essa é a liberdade que o apego te nega. Essa é a serenidade que os estoicos cultivavam. E essa é a lição. Deixa de exigir que a vida seja como queres e começa a agradecê-la como é. Quando o fazes, o sofrimento dissolve-se. E no seu lugar aparece algo maior, mais profundo, mais sereno. A capacidade de amar sem correntes e de viver com o coração em paz. 9ª lição estoica. Aceita o fim sem resistência. Uma das maiores fontes de sofrimento no apego emocional não é a perda em si, mas a resistência em aceitar que algo terminou. Agarramo-nos a relações que já não nos sustentam, a promessas que já não existem, a pessoas que já não são as mesmas. Ficamos presos a um antes que já não voltará, tentando prolongar o inevitável, construindo fantasias onde tudo poderia ser como antes. Mas a vida segue adiante sem pedir a nossa permissão. Epicteto explicou isso com uma clareza que dói e liberta ao mesmo tempo. Não te entristece a perda, mas a ilusão de posse. Não sofres pelo que se vai, mas porque acreditavas que o que tinhas era teu para sempre. E quando a realidade te mostra o contrário, sentes que te arranca uma parte de ti. Mas o que te arranca não é teu, nunca foi. Apenas o tiveste emprestado por um tempo. Aceitar o fim não significa renunciar ao amor ou às memórias. Significa reconhecer que tudo é impermanente e escolher soltar o que já cumpriu o seu ciclo. Significa honrar o vivido sem transformá-lo em prisão. Significa compreender que fechar capítulos não é perder, mas abrir espaço para o que segue. O problema é que confundimos amar com reter. Acreditamos que, se soltarmos, deixamos de querer. Mas não é assim. Amar não é exigir permanência, é agradecer a existência. Amar não é forçar alguém a ficar, é respeitar o seu caminho, mesmo quando se afasta do nosso. Quando amas com apego, temes o fim e vives tentando evitá-lo. Quando amas com consciência, aceitas o fim como parte natural da vida. Marco Aurélio convida-nos a contemplar esta verdade com serenidade. Observa como tudo se transforma, como tudo o que nasce também se dissolve. Nada permanece igual. As pessoas mudam, os sentimentos mudam, as etapas mudam. E resistir a esse fluxo é como tentar deter o mar com as mãos. Cansas-te, frustras-te, rompes-te. Quando te recusas a aceitar o fim, ficas preso numa espera interminável. Esperas que volte, que mude, que cumpra as promessas que fez quando tudo era diferente. E enquanto esperas, deixas de viver. Tornas-te prisioneiro do que foi, sem espaço para o que é. Mas quando escolhes aceitar, o presente regressa. A dor continua ali, mas deixa de se transformar em sofrimento. Porque o sofrimento nasce da resistência, e a aceitação é a sua cura. Aceitar não é esquecer. Não é negar o que sentes, nem fingir que não doeu. Aceitar é olhar a realidade de frente, com o coração aberto, e dizer: isto existiu, eu amei, eu agradeço, e agora deixo ir. É permitir que a memória viva sem que te arraste, que a gratidão seja maior que a nostalgia. É entender que o valor de algo não está em quanto dura, mas em quanto te transformou. Os estoicos praticavam esse desapego com intenção. Todos os dias lembravam-se de que tudo o que têm, o corpo, a família, os amigos, até as próprias ideias, não lhes pertence totalmente. Tudo é emprestado. Tudo pode ir-se a qualquer momento. E longe de gerar frieza, essa consciência ensinava-os a amar mais profundamente, porque sabiam que cada instante é irrepetível. Pensa nas vezes em que sofreste por não soltar. Nos dias em que te agarraste a algo que já tinha partido, esperando que a vida te devolvesse o que perdeste. Pergunta-te: quanto tempo mais queres continuar a lutar contra o inevitável? Quanto do teu presente estás disposto a entregar para sustentar algo que já não existe? Cada minuto investido em resistir à mudança é um minuto que não voltas a viver. Aceitar o fim é um ato de amor próprio.
é reconhecer que mereces paz, que mereces estar onde te escolhem, que mereces caminhar leve. É permitir-te abrir espaço para novas pessoas, novas experiências, novas versões de ti mesmo. Não podes encher uma taça que ainda se agarra ao velho. Precisas esvaziá-la, mesmo que doa, para dar lugar ao que vem. Sêneca expressou isso de forma brilhante. Quem aceita o destino caminha com ele. Quem o rejeita é arrastado. A vida seguirá o seu curso, com ou sem a tua permissão. Podes escolher resistir e sofrer, ou aceitar e avançar. A diferença está na tua atitude, não nos factos. Aceitar o fim não te torna frio, torna-te livre. Livre da ilusão de controlo, livre das correntes do que foi, livre da necessidade de que tudo seja eterno para ser valioso. Livre para amar o que tens hoje, sem medo de perdê-lo amanhã. Livre para agradecer, soltar e seguir. Da próxima vez que a vida te peça para fechar um ciclo, lembra-te. Não se trata de negar a dor, mas de permitir-te atravessá-la. Não se trata de esquecer, mas de soltar. Não se trata de apagar o passado, mas de abrir espaço para o presente. Porque nada morre completamente quando o agradeces, mas tudo te destrói se te agarras. Quando aceitas o fim sem resistência, deixas de viver preso ao que já não é. E nesse instante, devolves a ti mesmo o maior poder, o de voltar a estar presente, completo, contigo. Aceitar que algo termina é o primeiro passo para começar de novo. E enquanto não o fizeres, viverás preso a um passado que já não existe. O estoicismo ensina-te que o encerramento não é perda, é transformação. Porque tudo o que parte abre espaço para que tu te encontres. E quando consegues ver isso, descobres que nunca perdeste nada. Apenas deixaste de carregar o que já não te correspondia. 10ª lição estoica. Constrói o teu propósito para além das relações. Um dos maiores erros que nos ensinam desde pequenos é acreditar que a nossa vida gira em torno das relações. Repetem-nos que a felicidade está em encontrar alguém, que sem um parceiro não estás completo, que não és ninguém se não tens alguém ao teu lado. E sem perceber, crescemos procurando nos outros o sentido que nunca aprendemos a construir dentro de nós. Aí nasce o apego emocional, quando o teu propósito, o teu valor e a tua identidade dependem de outra pessoa. Quando fazes de alguém o centro da tua vida, todo o teu mundo se torna frágil. Se essa pessoa fica, respiras. Se vai embora, colapsas. Se te valida, brilhas. Se te rejeita, apagas-te. Vives à mercê de decisões que não te pertencem, de emoções que não controlas, de caminhos que não são teus. E quando te perdes assim, começas a medir a tua existência pelo amor que recebes e não pela vida que escolhes. O estoicismo lembra-te que o teu propósito não pode ser construído sobre algo que não depende de ti. Epicteto ensinava isso com absoluta clareza. A felicidade e a liberdade começam quando compreendemos uma coisa: algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Não controlas os sentimentos dos outros, não controlas as promessas que fazem, não controlas se decidem ficar ou partir, mas controlas o que fazes com o teu tempo, para onde diriges a tua energia e quem decides ser. Quando o teu propósito está atado a uma relação, tudo o que acontece fora de ti ameaça a tua paz. E por isso te agarras, por isso temes soltar, por isso dói tanto a ideia de perder. Mas se constróis a tua vida sobre algo que depende exclusivamente de ti, o teu caráter, os teus valores, as tuas escolhas, recuperas um poder imenso, o de viver sem medo da perda. Marco Aurélio expressou isso nas suas meditações. A verdadeira felicidade é fazer o que dita a tua natureza. Pergunta-te, que parte de ti está a viver a tua própria natureza, e que parte está apenas a tentar encaixar-se no molde que os outros esperam de ti. Quanto do que fazes nasce dos teus sonhos e quanto nasce do medo de perder? Se a tua vida gira apenas em torno de sustentar um vínculo, já entregaste a tua liberdade sem perceber. Construir um propósito para além das relações
não significa deixar de amar. Pelo contrário, permite-te amar melhor. Quando o teu sentido de vida não depende de outra pessoa, escolhes a partir da abundância e não da carência. Amas porque queres, não porque precisas. Acompanhas sem exigir, partilhas sem possuir, caminhas ao lado de alguém sem o transformar no teu salva-vidas. E essa liberdade é a base dos vínculos mais saudáveis, autênticos e duradouros. O apego emocional acontece quando confundes amor com direção. Quando o teu norte são as expectativas de outra pessoa, perdes-te sempre que as coisas mudam. Mas se a tua bússola é o teu propósito, nenhum fim te destrói. Podes chorar, podes sentir saudade, mas não te rompes. Porque compreendes que a tua vida continua a ter sentido, que a tua história não termina com a de outro. Para encontrares o teu propósito, precisas voltar-te para dentro. Pergunta-te: quem és quando ninguém te observa? O que te apaixona? Que contribuição queres deixar no mundo? Que virtudes queres cultivar? Os estoicos ensinam-nos que o objetivo supremo é viver de acordo com a nossa natureza racional e virtuosa. E isso significa que o teu centro não pode estar em nada externo, nem numa relação, nem numa promessa, nem em alguém que hoje te escolhe, mas amanhã pode não o fazer. Sêneca escreveu: o homem que depende de outro para ser feliz, entregou a sua liberdade. E é exatamente isso que o desapego consciente procura evitar: que entregues o teu poder a algo que não controlas. Quando o teu propósito é teu, a tua felicidade também é. Não a cedes, não a negocias, não a condicionas. Isto não significa isolar-te nem viver sem vínculos. Significa amar com raízes próprias. Significa ter uma vida tão plena e rica em significado que partilhá-la é um ato livre, não uma necessidade desesperada. Se amanhã tudo muda, se alguém se vai embora, se a vida te confronta com finais que não escolheste, o teu propósito permanece. E essa constância sustente quando tudo o resto desaba. O progresso pessoal constrói-se em camadas: os teus valores, os teus hábitos, as tuas escolhas, os teus aprendizados. Todos os dias podes cultivar o teu caráter, a tua virtude, a tua resiliência. Todos os dias podes investir tempo em ti, nas tuas paixões, na tua missão pessoal. Quando o fazes, descobres que ninguém mais pode dar-te o que já és, inteiro. E a partir daí, o amor deixa de ser apego e transforma-se em escolha. Se hoje sentes que a tua vida gira apenas em torno de alguém, para e respira. Não é uma crítica, é um convite. Um convite para lembrares que a tua história é muito maior do que qualquer relação. Que o teu valor não se mede por quantos te escolhem, mas por quanto te escolhes a ti. Que podes amar sem te perder, partilhar sem te esvaziares, acompanhar sem depender. Construir o teu propósito para além das relações é escolher a tua liberdade, é recuperar o teu centro, a tua direção, a tua vida. É recordar-te de que o sentido não é dado por ninguém, és tu quem o cria. E quando entendes isso, deixas de temer a solidão, deixas de te agarrar ao que não acrescenta e começas a caminhar com leveza. Porque amar melhor começa por viver melhor. E viver melhor começa por ter um propósito tão profundo que nenhum fim o possa quebrar. Esse é o caminho estoico para a verdadeira plenitude. Cultivar a tua virtude, cuidar da tua essência e fazer da tua vida a tua maior obra. A arte estoica de deixar ir. Como recuperar a tua vida e a tua paz. A verdade é que ninguém nos ensina a deixar ir. Crescemos acreditando que amar é reter, que a felicidade depende de manter por perto as pessoas que amamos, que o sucesso de uma relação se mede pela sua duração e não pela sua autenticidade. Repetem-nos que o verdadeiro amor dura para sempre e que, se alguém vai embora, falhaste. E então, sem perceber, transformamos os outros no centro da nossa existência. Mas a vida, com a sua dureza e a sua sabedoria, confronta-nos com a realidade. Nada nos pertence e ainda assim, tudo merece ser amado. Eu sei que dói. Dói deixar ir quem foi o teu refúgio, o teu lar, a tua certeza. Dói aceitar que aquilo que acreditavas ser eterno
tinha prazo de validade. Dói sentir que, ao deixar alguém ir, perdes também uma parte de ti. Mas dói mais continuar a sustentar o insustentável. Dói mais acorrentar-te a um passado que já não existe. Viver preso a memórias que se desfazem enquanto o presente se escapa por entre as mãos. Agarrar-te ao que já se foi é renunciar à tua própria vida. O apego emocional não se quebra pela força bruta, mas pela consciência. Não se trata de deixar de sentir, mas de aprender a sentir sem depender. Começa no dia em que te olhas ao espelho e te fazes perguntas que incomodam. Quem sou sem essa pessoa? O que resta de mim quando tudo o que é externo desaparece? Que propósito tenho para além de qualquer relação? E mesmo que no início as respostas doam, cada uma devolve-te um pedaço da tua liberdade. Descobres que o teu valor não estava no que alguém te dava, mas no que sempre esteve em ti. Os estoicos compreenderam isso há séculos. Epicteto lembrava-nos: as coisas que amas são emprestadas. Desfruta delas, mas quando a vida as reclamar, entrega-as sem resistência. Estas palavras não te convidam à frieza, mas à gratidão. Recordam-nos que a beleza da vida está na sua temporalidade, que nada está garantido e que precisamente por isso, cada instante é um presente. Não amas para reter, amas para agradecer. Não amas para controlar, amas para partilhar. Pensa na tua história. Pensa nas pessoas que fizeram parte da tua vida e que já não estão. Pensa nos abraços que deste, nas promessas que acreditaste eternas, nos momentos que juraste inesquecíveis. Estás a ver? Tudo mudou. Tudo se transformou. E, no entanto, cada experiência fez-te crescer, moldou-te, trouxe-te até aqui. Nada se perde totalmente. Tudo deixa uma lição, uma cicatriz, um começo. O problema não é que algo termine, mas sim que te recuses a continuar a viver, porque te agarras ao que já não existe. Marco Aurélio, na sua sabedoria, resumiu-o assim: aceita tudo o que te chega tecido no padrão do teu destino, pois o que poderia encaixar-se melhor nas tuas necessidades. Não há erro no que parte. Não há injustiça no que termina. O que se vai deixa espaço. O que se perde abre caminhos. O que soltas devolve-te a ti mesmo. Não se trata de deixar de amar, mas de amar melhor. Amar a partir da liberdade, não da necessidade. Amar a partir da gratidão, não do medo. Amar a partir da abundância, não da carência. E isso só é possível quando recordas que o teu valor não depende de mais ninguém, que a tua vida é tua, que a tua paz é tua, que o teu tempo é teu. O mundo não vai parar para que cures, mas tu podes parar para te encontrares. Não tens de carregar o que já não é teu. Não tens de viver preso ao que já se foi. Não tens de continuar a acreditar que não é suficiente sem outra pessoa. A verdade é que já és completo, já és livre, já és tu. Se algo do que ouviste hoje ressoou contigo, não o ignores. Subscreve. Não porque isto seja apenas um podcast, mas porque aqui encontrarás todas as semanas ferramentas, ideias e ensinamentos estoicos que te recordarão, uma e outra vez, que a tua vida é tua. Aqui não queremos que apenas sobrevivas. Queremos que vivas com clareza, com propósito e com virtude. Porque aprender a deixar ir não é perder, é recuperar-te. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma,
quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se. Você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.